Hello students, welcome to your English class number 17. Muito bem, bem-vindos à aula 17, Basic Level, né, nosso nível básico. Open your PowerPoints and go straight to slide number 2. Pronomes de tratamento. Muito bem, como que nós falamos em inglês, como que nós escrevemos, para que servem, vamos dar uma olhada neles agora, tá bom? Então começamos aqui com MR, né, que a gente lê Mr, né, MR, Mr, que significa senhor, né? Forma de tratamento quando conhecemos o seu nome, tanto para solteiros como para casados, né? Então é uma forma de tratamento para homens, tanto faz ser solteiro ou casado, a gente pode chamar qualquer homem de Mr. Mrs, senhora. Forma de tratamento quando conhecemos o nome e ela é casada. Miss, senhorita. Forma de tratamento e quando sabemos que é uma moça solteira. Miss. Por isso que as misses, né, as concorrentes, a Miss Brasil, Miss Universo, elas têm que ser solteiras, senão elas não são misses, né? Senão elas não são miss, né? Elas seriam misses. Muito bem, Miss, senhora. Forma de tratamento quando não sabemos se é solteira ou casada. Então, na verdade, ela vai ter o mesmo som, né, da senhorita, né, da solteira, mas quando a gente for escrever, a gente só escreve MS. Muito bem. Sir, senhor. Forma de tratamento quando não sabemos o nome. Então, você vai falar com alguma... Você trabalha num restaurante, você quer falar bem-vindo, senhor. Então, você vai falar welcome, sir. Você não sabe o nome da pessoa, né? Então, você usa sir. Se você já conhece, você fala welcome, mister, e aí usa o sobrenome, né? Nos Estados Unidos é muito mais comum, quando você não tem intimidade com a pessoa, tratá-la pelo sobrenome, especialmente se é um cliente, né? Se é alguém que você está recebendo no seu trabalho. Aí nós temos o madam, ou, né, uma forma mais curta de falar, ma'am, significa madame. Forma de tratamento para quando não conhecemos o seu nome. Então, é o equivalente ao sir, né? Então, sir, se for uma mulher, você trabalha no restaurante, mais uma vez, né, falando, e você vai recebê-la, você vai falar, welcome, ma'am. Você não conhece o nome dela, você a chama de madame. Ma'am ou madam. Ok? Vamos lá, então, para o slide number 3, example in sentences. Então, aqui a gente vai ver algumas situações onde podemos utilizar os pronomes de tratamento e qual que é utilizado e da melhor maneira nas situações. Vamos lá. O primeiro exemplo é com Mr. This is Mr. Johnson, the new English teacher. Então, esse é o Sr. Johnson, o novo professor de inglês. Então, o professor, né, eles chamam de Mr. ou Mrs. ou Miss. Mrs. Mrs. Nielsen. Is Mr. John Nielsen's wife. Então, a senhora Nielsen é esposa do Sr. John Nielsen. Normalmente, né, as mulheres, elas pegam o sobrenome do marido. Isso é bastante comum, aqui no Brasil também tá começando a mudar, mas lá nos Estados Unidos ainda é muito comum a mulher ter mesmo o nome do marido, porque os filhos, eles só pegam o último nome, eles só têm um sobrenome normalmente, não que é uma regra, mas é uma tradição. Então, as mulheres, quando casam, elas preferem pegar o nome do marido, e assim as crianças vão ter o nome dela também, vai ser a família toda com o mesmo sobrenome. Próximo exemplo, Miss. Miss Cooper is engaged to my uncle. Então, a senhorita Cooper está noiva do meu tio. Então, como ela ainda não casou, ela só é noiva, ela continua sendo senhorita. Miss Cooper. Agora o outro Miss, né? Can I help you, Miss? Então, não sei se é solteira, não sei se é casada. Eu posso usar Miss. Sir. Good afternoon, sir. Então,
tô querendo dizer boa tarde para uma pessoa que eu não sei o nome, vou usar o sir. E o madam, there's a madam looking for you. Então eu vou avisar para alguém, tem uma pessoa que eu não conheço, sei que é uma mulher, tá procurando por alguém. Então tem uma madame, tem uma senhora esperando por você, né, te procurando. Ok? Aí nós temos alguns pronomes de tratamento especiais, né? Aqui embaixo são uns extras. Your Eminence, Vossa Eminência. A gente usa para falar com cardeais, bispos e arcebispos. Então, a alta patente da igreja, né? Your Holiness, ou Holy Father, Vossa Santidade. A gente fala assim com o Papa, somente com o Papa. Your Highness, Vossa Alteza. Então, né, para reis, rainhas. Aliás, esse é para princesas, duques e duquesas. Your Highness, Vossa Alteza. Para reis e rainhas, a gente usa Your Majesty, Vossa Majestade, Your Majesty. Para reis e rainhas. E aí tem um PS aqui, o uso do dear, que significa querido, mas também significa caro ou prezado, se a gente vai escrever uma carta, né? Ou e-mail, também pode ser empregado como Dear Dr. Richard, por exemplo. A gente pode colocar dois pronomes de tratamento, o Dear e o Dr. Caro prezado Dr. Richard, nesse caso, né? Vamos então, let's move on to slide number 4. Writing a letter. Escrevendo uma carta. Muito bem, vocês viram que a carta tá até em letra de mão, né, mais ou menos. E pra saber direitinho, assim, que é uma carta escrita à mão, bem bonitinha. Aqui no finalzinho a gente tem o vocabulário com as palavras que estão em vermelho. A tradução tá nesse quadradinho aqui no canto do slide. Então a gente começa a carta com o local onde a gente está escrevendo a carta e a data. Então é uma carta fantasia, né? Nova York, 1º de janeiro de 2021. Dear Mickey, hope this letter finds you well. I was meaning to write you a letter for the longest time, but for me it's hard to find time these days. I have been really busy doing all the things I planned on doing last year. Although I'm really happy because now there is a vaccine for this horrible disease and we are able to visit our friends and family, travel, go to concerts and sports games again, I feel overwhelmed with the amount of things I have to do every day now. Please write me back to tell me how things are over there. I miss you so much. Yours, Danny. Bonitinha essa carta, né? Então, na aula a gente vai trabalhar na tradução dela para poder entender direitinho o que é cada coisa que tá escrito aqui, o que significa esse yours, o que significa o dear e tudo mais, ok? Maravilha! Então, continuando, let's move on. Slide number 5. Muito bem, opposites. Muito bem, então são os, no Brasil, né, aqui pra gente é conhecido como os antônimos, né? A gente tem aqui duas partes, né? Uma coluna na direita, uma coluna na esquerda, falando os opostos, né? Os antônimos de cada palavrinha aqui. Então nós temos above, below, arrive, leave, alive, dead, allow, forbid, always, never, break, fix, buy, sell, careful, careless, cheap, expensive, clean, dirty, come, go, deep, shallow, dry, wet, easy, hard, empty, full, enter, exit, even, odd, fast, slow, front, back, happy, sad, healthy, ill or sick,
high, low, light, dark, near, far, push, pull, rich, poor, safe, dangerous, smile, cry, start, finish, think, complain, tight, loose, thick, thin, vacant, occupied, win, lose, young, old. Ok? Então, temos essa lista aí, lógico que tem várias outras palavras que são opostos, tem algumas que são sinônimos que poderiam estar aí no lugar de outras, mas a gente só colocou alguns exemplos aqui para vocês conhecerem, então deem uma olhadinha nessa tabela, estudem, tentem aprender porque são palavras importantes, ok? Perfect! Então aqui a gente tem um diálogo bem pequenininho, só para saber como se fala batendo na porta, atender a porta, campainha e tudo mais, tá bom? Então eu vou ler o diálogo aqui, é a daughter e a mom, né? Mãe e filha. Eu não vou falar o nome delas, eu só vou seguir lendo o diálogo e vocês acompanham daí, perfeito? Aí em aula a gente lê junto. Vamos lá. Mom, somebody's knocking on the door. Why don't you answer it? I don't know. Why don't they ring the bell? Maybe the bell is broken. I think it's the Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses. I don't have time for that now. Go answer the door. Come on, I'm busy. Oh my God, you're so lazy. Ok, então aqui é uma conversinha, né, entre mãe e filha, uma pedindo para outra atender a porta. Muito importante, o knocking, né, que é batendo na porta, não pronuncia o K, tá? Então é knocking, não knocking, é knocking, alright? Very good! Então, na mesma página, no mesmo slide, você tem o vocabulário aqui embaixo, então para facilitar também na hora de traduzir. Beleza? Vamos então para os verbos dessa semana, slide number 7. Alright, essa semana são 4 verbos. Por que 4? Porque eles são muito parecidos, então a gente tem que aprender eles de uma vez para poder saber quando utilizar cada um, qual que é melhor em cada situação. Vamos lá, nós temos o verbo speak, talk, say e tell. Então vamos lá, speak significa falar. O passado, spoke. Exemplos em frases. I speak English. Eu falo inglês. Can I speak to John? Posso falar com John? Don't even speak to me again. Nunca mais fale comigo. Então nessas situações a gente usa o speak. Vamos pro talk. Talk significa conversar e também falar, dependendo da situação. O passado é talked, é um verbo regular, né? Só acrescenta o ed. Exemplos em frases. Let me talk to you. Me deixe conversar com você. Don't wanna talk. Eu não quero conversar. Então, eu posso traduzir como eu não quero falar também. Então, nesse caso, é diferente. O outro, nunca mais fale comigo. Não é nem conversar, é nem falar oi. Então, don't ever speak to me again. E no outro, quando você fala assim, quero conversar, aí você já usa o talk ao invés do speak. Say significa dizer. O passado, said. Ok? É igual a palavra triste, se pronuncia igual. Exemplos em frases. Examples. I don't know what to say. Eu não sei o que dizer. That's what she said. Foi o que ela disse. 2 exemplos aqui, vamos para o último verbo, que é o tell. Significa contar ou dizer também, dependendo da frase. O passado é told, também um verbo irregular. Vamos lá, examples in sentences, né? Vamos ver alguns exemplos nas frases. I'll tell you a story. Então, se eu vou contar uma história, eu vou dizer que eu vou contar, eu uso o verbo tell. Então, I'll tell you a story. Vou te contar uma história. Me conte, me diga o que está acontecendo. Tell me what's going on. Eu não posso falar say me what's going on.
nem talk what's going on, nem speak what's going on. É tell me what's going on. Me conte, me diga, ok? Então, esses são os verbos da semana. No slide 8, que é o último slide, nós temos o vocabulário do vídeo. Então, vocês vão assistir um daqueles vídeos, né, de desenho, que são sempre muito legais. E aí tem um vocabulário bem abrangente sobre tudo que fala nesse vídeo, tá bom? É um vídeo bem simples, tá falando de opostos também. E aí tem mais umas palavras para vocês adicionarem no seu vocabulário. Então essa aula é só isso, gente. Nos vemos na aula ao vivo. Beijos e até mais!